vai apresentar e você vai conhecê-la agora aí da sua casa. Olá, queridos telespectadores da TV Aparecida, eu sou Fabiana, teóloga, mestranda em Teologia Sistemática, com especialização em Teologia Bíblica, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Olá, eu sou o Carlos Batista Beto, sou apenas um leigo, cientista da computação e, ao mesmo tempo, advogado, com formação e pós-graduação em Direito Processual Matrimonial Canônico, e estou aqui junto com os nossos colegas para falar um pouquinho sobre os 10 mandamentos. Muito bem, agora que cada um se apresentou, você que está em casa, aproveite esse minutinho, ligue para o seu amigo, fala com ele para sintonizar na TV Aparecida, para assistir o nosso programa, o tema é muito importante. Chama sua mãe lá da cozinha, isso mesmo, chama sua mãe, seu pai, seu vizinho, reúna a família, porque a palavra de Deus vai ser aberta agora. Meus amigos, vamos começar agora. Nós vamos dividir esse programa em alguns blocos. Que tal nós começarmos pela história dos 10 mandamentos? Quando eu falo em 10 mandamentos, eu penso muito na pessoa de Moisés, é aquele que mais se destaca. Para quem está em casa conhecer melhor, quem seria Moisés? Carlos, você pode dizer para a gente um pouquinho aí, quem é essa figura extraordinária, Moisés, de onde que ele surgiu, qual é o papel dele na história? Então, Moisés, ele tem a sua ascendência dentro do povo semita, né? Ele é descendente de Jacó, sendo que quando houve fome, uma grande fome, que atingiu ali a área de Canaã, onde Jacó morava, vieram para o Egito, né? E ali no Egito, passados 400 e poucos anos, José, que até então auxiliava muito o faraó, já era desconhecido, já os hebreus já tinham crescido demais, já tinha virado de amigo em inimigo, né? E tornaram-se escravos ali. Moisés, então, ele surge hebreu, ele era descendente dos hebreus, criado dentro do palácio do faraó, e esse Moisés vai então ser o libertador do povo hebreu. Interessante, então o povo hebreu desce ao Egito no início como uma caravana de nômades buscando comida. Depois que estão lá, eles acabam ficando, vão crescendo. Tem José, aquele da história do Gênesis. Aliás, você em casa leia a história de José, ela é extraordinária. Só que José morre, surge um novo faraó que não conhecia José, o povo cresce, se torna escravo e vem Moisés. E Moisés é também chamado então para Deus para ser o libertador. Agora, não sei, Fabiano, se você tem alguma opinião, por que Moisés e não, sei lá, Samuel, Ibrahim, qualquer outro que haveria? Por que Moisés foi chamado? Que características esse homem reuniu para ser chamado por Deus para essa missão? Então, Moisés, ele é muito especial, né, do ponto de vista da sua história, porque vindo dessa história do novo faraó, que vê no povo hebreu inimigos que podem ser numerosos e estar contra eles e suprimir o povo do faraó, ele manda matar todas as crianças, todos os meninos, né? Os meninos hebreus. Os meninos hebreus. E as parteiras ali, brilhantemente, mulheres, né, que temeram a Deus, deram um jeitinho de salvar a vida dos meninos. Moisés foi colocado num cesto. Depois disso, né, mandaram se desfazer dos meninos e Moisés foi colocado no cesto, foi salvo das águas, daí o seu nome, né, Moisés, salvo das águas, pela filha do faraó. Entregue a uma família hebreia para ser cuidado, que era a própria família dele, a gente pode então, buscar. A própria filha do faraó pediu a família hebreia para cuidar dele. Aí a gente teria um jogo muito interessante dessa passagem de Moisés indo para essa família hebreia, mas que não dá tempo da gente explorar aqui, mas é muito interessante. Mas só para a gente saber então, Moisés ele era hebreu, mas no papel era filho adotivo da filha de faraó. Ele foi filho adotivo da filha do faraó. Né? Foi criado por essa família hebreia, um pouquinho maior, ele volta para a filha de faraó e é educado ali no palácio com toda a educação egípcia. Moisés cresce, sai do palácio e ele vê uma cena que chama muito a atenção dele, uma injustiça de um egípcio contra um hebreu. E aquilo arde no seu coração, ele não suporta ver alguém injustiçado e vai em defesa do hebreu e acaba acontecendo um acidente fatal que é a morte do egípcio. Depois, no outro dia, conta o texto bíblico que Moisés sai novamente e vê 2 hebreus brigando entre si. E Moisés questiona,
Por que vocês brigam entre si? Até um egípcio maltratar um hebreu, Moisés ainda tenta compreender. Agora, um hebreu maltratando outro hebreu, Moisés intervém e é acusado por esse hebreu, que é um dos seus, de ter matado, cometido um assassinato. Então, com isso, Moisés sente medo e foge, né, para Madiã. E em Madiã, ele está perto do poço e acontece uma nova cena com as filhas de Jetro, que vão tirar água. E são ali abordadas pelos pastores e indefesas. Moisés, mais uma vez, tem a atitude de proteger o indefeso. Então elas foram abordadas pelos pastores que, de alguma maneira, estavam com violência sobre elas. Com violência sobre elas. E, novamente, mulheres frágeis, abordadas pelos pastores, Moisés, mais uma vez, ele intervém. Então, Moisés... Só entender, então, pelo que você está dizendo, Moisés tinha uma característica de intervir em situações de injustiça. Ele tinha uma característica de intervir com muita ousadia, muita certeza de que ele podia sobre uma situação injusta. E, com certeza, essas características de Moisés fazem dele um homem especial e um homem que o Deus de Israel vai ver e vai usar dele para fazer a relação com o povo. Ele vai se tornar o interlocutor, porque essas características de Moisés, de sair ao encontro, de sair em defesa, são características do Deus de Israel. É verdade. Que vai descer, que vê a injustiça, o sofrimento do meu povo. Eu vi a injustiça do meu povo, o sofrimento, e eu vim para salvá-lo da escravidão. Então, o mesmo movimento que Moisés faz de sair ao encontro do outro, o Deus de Israel vai fazer também, em meio a tantos deuses que ficam lá no alto da montanha e o povo deve ir, deve adorar. O Deus de Israel tem uma característica diferente. Ele desce e ele sai da posição dele e vai ao encontro do povo. E é uma característica semelhante de Moisés. Então parece que Moisés, ele é um homem que enxerga com os olhos de Deus. Né? Ele enxerga com os olhos de Deus. E Deus vê em Moisés o homem certo, o homem corajoso, que tem ali a vocação de sair na defesa do injustiçado. Então, são pistas que podem nos mostrar, né, não fechar, mas podem nos mostrar e nos conduzir a uma reflexão do porquê Moisés e não outro. Interessante. Você que está em casa está acompanhando essa história aqui. Pelo que a Fabiana falou, e juntando com o Carlos também, eu aprendi algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, Deus em si mesmo se basta. Acho que vocês concordam comigo, Deus poderia ele mesmo vir e libertar o povo. Com certeza. Mas apesar de Deus em si mesmo se bastar, ele prefere contar conosco. Isso mesmo, com pessoas como você e como eu. Moisés podia ter todas as características que a Fabiana falou, mas ele era um homem fraco também, ele também cometia erros. E mesmo assim Deus quis contar com ele e Deus quer contar com você. Você também pode ser um Moisés de Deus hoje, em uma situação de crise, você pode intervir. Bom, além disso, eu aprendo também que Moisés imitava o caráter de Deus. Quando a Fabiana falou assim, ele era igual a Deus, ele imitava. Quem que eu estou imitando? Eu estou imitando o meu ídolo, o meu jogador de futebol, o artista da TV, ou estou imitando a Deus? Bom, o resto da história você deve conhecer. Vamos resumir por causa do nosso tempo aqui. Moisés então volta ao Egito, desafia Faraó a que liberte o povo, Faraó se recusa, 10 pragas caem no Egito. Depois, na 10ª praga, Faraó acaba libertando o povo, entre aspas, o povo vem, mas Faraó vem atrás. O mar vermelho se abre, o povo passa, Faraó acaba morrendo ali com as suas hostes. E o povo vai para o deserto. Deus então chama Moisés até o Monte Sinai. E ali Deus apresenta a Moisés os 10 mandamentos da lei de Deus. Por que 10 mandamentos? Alguém de vocês saberia dizer? Por que Deus não deu 8, 7, 6, 20, 40? Por que 10? Você tem uma ideia, Carlos? Então, por que desse número? A Bíblia, ela usa muito os números, né? E todos os números têm algum tipo de significado dentro da Bíblia. O número 10, de certa maneira, sempre que é expresso dentro da Bíblia, ou na maioria das vezes que é expresso, simbolicamente expressa a perfeição. Né? Assim como o 7 e o 3. 7 também é o número da perfeição, né? É verdade. Então, os 10 mandamentos acabam sendo apresentados como a plenitude da lei. E, embora os judeus tenham 613 mandamentos, né, eles todos estão reunidos dentro desses 10 mandamentos, que são os únicos que são escritos com o dedo de Deus. Aliás, 2 curiosidades para você que está em casa. Você já ouviu falar da palavra decálogo, que é um dos nomes que se dão para os 10 mandamentos? Decálogo. Até vou colocar no GC aqui, decálogo, para você ver. Decálogo é a forma grega de se referir aos 10 mandamentos. Deca significa 10,
Logos, palavra, 10 palavras, porque os hebreus também chamavam os mandamentos de as 10 palavras, devarim, de Deus em hebraico. Agora, a segunda coisa que a gente pode aprender também, além disso aqui dos 10 mandamentos significarem 10 palavras, como você falou, eu me lembro de passagens da Bíblia que dão valor aos números. Por exemplo, o 7. A Bíblia fala que Deus criou o mundo em 7 dias, não é isso? O Apocalipse é cheio de 7 trombetas, 7 pragas. E 10 também significa o número completo de provação. Daniel, quando estava na Babilônia, pediu ao rei: prova-nos, te peço, por 10 dias. No Apocalipse fala: tereis provação de 10 dias. 10 era justamente um período de provação, de maturidade de um caráter. Por isso dá esse número em 10. E tem também outro fator curioso, né? Os mandamentos, esses 10 mandamentos, o povo tinha grande dificuldade em encontrar material para escrever, né? Então, uma forma de fazer a transmissão é a transmissão oral. E o homem tem 10 dedos. É verdade. Então fica muito fácil você também atribuir um mandamento para cada dedo, e isso facilita a memorização e a transmissão oral de pai para filho. E como Deus era didático, né? Como Deus era Olha bem, como Deus era didático. Eu tenho aqui uma curiosidade que eu vou comentar com você depois no intervalo. Eu tenho aqui uma cópia de uma lei, de um código de leis da Suméria, tá certo? Antigo, da época do Antigo Testamento. Para a gente fazer uma comparação com os 10 mandamentos. Então, vou fazer uma ponte. Já sabemos por que são 10, já sabemos o histórico, mas por que Deus escreveu em pedras? Na verdade, a única parte da Bíblia que não foi inspirada foram os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos não foi um homem que escreveu, foi o próprio dedo de Deus. E por que escritos em tábuas de pedra? Não sai daí, depois do intervalo a gente continua com o que eu sei sobre a Bíblia. Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa, O que eu sei sobre a Bíblia. E o Rodrigo, terminou o bloco anterior dizendo que ia nos contar uma curiosidade. Eu estou curiosa para ver o que você trouxe para mostrar, Rodrigo. Na verdade, eu não falei com vocês no início do programa. Eu sou teólogo, mas eu também sou arqueólogo bíblico. Viu? A gente escava em Israel, tem um museu de arqueologia, e essa aqui é uma das peças do nosso museu. Isso aqui é um código de lei sumeriano. É datado até de antes de Moisés. Isso aqui é de 2000 anos antes de Cristo, da época dos patriarcas ali. Por que eles escreviam sempre em pedra? Havia, na verdade, Fabiana e Carlos, vocês sabem disso, havia pelo menos 3 materiais que as pessoas usavam como matéria-prima para escrever. Você tinha o papiro, que os egípcios produziam, depois veio o pergaminho da cidade de Pérgamo, para rivalizar com o pergaminho. Às vezes também eles escreviam em ostracon, ou seriam pedaços de cerâmica, porque não havia papel em celulose. E havia também a pedra e a argila. E por que escrever leis em pedra? Você ouviu falar no Código de Hammurabi, que está lá no Museu do Louvre? O Código de Hammurabi foi escrito em pedra. E por que eles escreviam em pedra? Havia um significado muito importante no Antigo Oriente Médio. A pedra é símbolo de eternidade. Que é uma curiosidade. Você já viu que judeus, até hoje, quando tem um velório, eles não costumam levar flores? Eles colocam pedras em cima do túmulo. Não sei se vocês assistiram a lista de Schindler, por exemplo, o pessoal coloca pedras. Se um rapaz está apaixonado por uma moça no Oriente Médio, ele não daria flor para ela, daria pedra. E por quê? A pedra, ou a flor, é símbolo que ele sente por ela, certo? E se alguém lhe dá flores, o que acontece com a flor no dia seguinte? Murcha. Murcha, quer dizer que o sentimento murcha. Então dá uma pedra que a pedra é eterna. Por isso as leis eram escritas em pedra. E Deus também escreveu os 10 mandamentos em pedra. Agora, já que estamos num bloco teológico, olha a ponte com o Novo Testamento. A lei de Deus, que é eterna, foi escrita em tábuas de pedra. Mas os pecados dos homens... Lembra que Jesus uma vez estava com a mulher que foi apanhada em flagrante adultério? Não foi isso? Sim, exatamente. E os homens falaram: mestre, essa mulher deve ser apedrejada, assim diz a lei. Tu, pois, o que dizes? Jesus, no princípio, não respondeu palavra. Sabe o que ele fez? A Bíblia fala que ele abaixou no chão e começou a escrever com o dedo no pó. O que Jesus estava escrevendo? Os pecados daqueles homens. E depois que ele escreveu aqueles pecados, ele levantou e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E por que Jesus? Jesus é Deus. O mesmo Deus que escreve os 10 mandamentos em pedra, escreve os pecados no pó da terra. Qual a diferença? Que o pó da terra qualquer vento leva embora, os pecados vão embora. A lei de Deus fica eterna. Então a lei de Deus é eterna, mas o pecado que você cometeu, ele pode ser lavado no sangue do Cordeiro. E a lei de Deus deve ser inscrita no coração do homem, né? Jesus vai mais além disso, exatamente. Isso deve ser inscrito no coração. No coração de cada E no um coração, o coração local de onde saem os sentimentos, né?
de onde saem as decisões, de onde saem os sentimentos. E tá aí, já que a Fabiana tocou essa questão, eu queria a opinião de vocês, do Carlos, de quem está em casa. Eu tenho que guardar a lei para ser salvo, uma questão de legalismo, quem guarda a lei mais bonitinho, quem não guarda. Tem talvez telespectadores que estão nos assistindo que nem cristãos são, podem haver pessoas que são budistas, shintoístas, muçulmanos, que não conhecem esse código. Afinal de contas, por que Deus deu esses mandamentos para os hebreus, para a humanidade? É uma ponte para a salvação? Deus vai perder alguma coisa se eu não cumprir a lei? O que vocês acham? Vamos dialogar um pouquinho sobre isso. Na verdade, o homem já nasce com isso inscrito no seu próprio coração. Né? Os 10 mandamentos, de certa maneira, já estão inscritos. Toda pessoa, independente se é católica, se ela é budista, ela sabe que não é certo matar, ela sabe que tem que prestar culto a Deus, né? Ela sabe, por exemplo, que não deve furtar, ela sabe que tudo isso é errado. Só que, a partir do momento que isso está escrito, isso também leva o ser humano à reflexão. Por quê? Porque o ser humano, ele pode esquecer. Agora, o que você acha? Tá certo, tá escrito, tá lá. Eu gostaria de fazer uma contribuição, Rodrigo. Eu gosto muito de partir do evento do Êxodo, né, numa outra linha. O Êxodo é o evento salvífico, né? Então Deus entra em relação, como você já disse anteriormente, né? Deus basta por si, mas ele decide entrar em relação com o povo. Então Deus entra em relação com o ser humano, com o povo de Israel, tira da escravidão do Egito e o conduz a uma terra prometida. Então Deus garante a liberdade. E por que fazer os mandamentos para esse povo que Deus garantiu a liberdade, que Deus se deu a conhecer, que Deus criou uma relação? Então, os 10 mandamentos, ele, na perspectiva do povo de Israel, ele é uma forma que Deus encontra, entre aspas, né, de garantir ao povo que mantenha essa liberdade. Entendi. Porque os 10 mandamentos, ele é para um determinado povo, né, para um povo que experimentou o conhecer a Deus, né, porque nós temos a primeira escravidão. Conheceu primeiro, né, nós temos em Êxodo um prólogo, né, que fala, Êxodo 20, antes dos mandamentos, um prólogo que vem falar que Deus tirou da escravidão. Então Deus tira da escravidão, esse povo já conhece a Deus, já tem relação com esse Deus que vai dar a eles o mandamento. Então Deus primeiro se dá a conhecer, se relaciona para dar os mandamentos para esse povo. E são mandamentos que não diz o que primeiramente o que não deve fazer, mas o que se deve fazer. Né? É bem aquela coisa de educação de filho. Quando você diz não faz, o filho vai lá e faz. Né? Então Deus diz, tem que agir dessa maneira. Então são mandamentos que resguardam, que garantem ao povo, aquele determinado povo, manter a liberdade concedida com o evento do Êxodo. Então deixa eu ver se eu entendi o que você falou, até para pegar a ponte do que eu ia perguntar para o Carlos. Os mandamentos são dados para um povo que está livre. Que está livre. Então não são a prisão. Não são a prisão. Na sua ótica, então, eu poderia comparar os mandamentos às regras de trânsito, por exemplo. As regras de trânsito não estão ali para tirar a minha liberdade como motorista, mas para garantir que eu posso dirigir bem. Com segurança. É porque tem muita gente, talvez, que está acompanhando a gente em casa, que pensa que os 10 mandamentos são uma camisa de força para tirar a liberdade da gente. Coloca uma coisa na sua cabeça. Deus não vai perder nada se eu resolver transgredir a lei dele. Se Deus me deu essa lei, primeiro que ele é um Deus de amor. Os mandamentos não são dados para pessoas que estão na escravidão. São dados para pessoas que foram libertas por Deus, livres. É uma relação. E é interessante, você falou, Deus se mostra primeiro. A primeira frase dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Você falou de criança, primeiro Deus mostra como faz, siga o exemplo. Mas aí vem a pergunta que eu queria fazer para o Carlos aqui. Pelo que a Fabiana falou, os 10 mandamentos são dados para pessoas livres, para o meu próprio bem, porque Deus me ama. Você falou da conscientização. Mas eu me lembro de uma passagem de Santo Agostinho, do livro Confissões, onde Santo Agostinho sempre reclamava por que ele queria roubar as peras da casa do vizinho. Leia as Confissões de Santo Agostinho, é um tratado maravilhoso. Aqui no Brasil, se não me engano, as edições paulinas fizeram uma tradução muito bem feita. Leia esse livro, é um livro de cabeceira. Eu amei as Confissões de Santo Agostinho. E ele falava assim: eu sempre, quando criança, queria roubar as peras da casa do meu vizinho, mesmo sabendo que era errado. E por que, perguntava Santo Agostinho, eu queria roubar as peras do vizinho? Era fome? Não, tinha comida na minha casa. Era vontade de comer pera? Tinha pera na minha casa. Por que eu queria roubar aquelas peras? Aí Santo Agostinho falava: já era o pecado trabalhando em mim,
Até que Santa Mônica, que era a mãe dele, vivia fazendo oração por ele. Olha a importância da piedade de uma mãe que faz oração, que ora ou reza pelo seu filho. Isso é muito importante, mãe. Você que tem o seu filho fora dos caminhos de Deus, faz oração intercessória por ele. Você daria até um programa sobre isso, a importância de nós orarmos uns pelos outros. Ela orava muito por Santo Agostinho. Era um rapaz perdido aos olhos humanos, mas ele foi ganho por Deus. E a palavra mágica que Santo Agostinho fala é a graça. A graça me capacitou. E eu queria que você discorresse um pouquinho, Carlos, sobre isso. Que graça é essa que me permite cumprir os 10 mandamentos? Será que só o fato de estarem escritos, de eu saber, é o suficiente para eu cumprir os 10 mandamentos? Ou eu preciso de um auxílio divino para me capacitar a cumprir, mediante o que falou Santo Agostinho? Sim. A salvação humana, ela provém pela graça mesmo. Não é isso? Eu tenho a fé, eu tenho a graça que eu recebi. Essa fé, foi Deus que plantou aquela graça. E eu acolhi essa fé. Então tem uma parte minha, eu tenho que aceitar. Tem que aceitar, até porque o homem tem o livre-arbítrio. É isso? E ainda que a pessoa aceite, o livre-arbítrio continua agindo sobre o próprio homem. Então, ao mesmo tempo que ele tem ali a lei, ele consegue falar não à lei, consegue falar não às coisas de Deus. Não é isso? Então, ainda assim, ele consegue fazer ou deixar de fazer, mas ele sempre conta ali com a graça de Deus. Basta ele acolher ou não essa graça que Então, o meu papel é acolher. O meu papel na salvação, se alguém perguntar em casa qual é o meu papel na salvação, é não atrapalhar o papel de Deus, é aceitar a graça de Deus. Interessante, Rodrigo, que nos 10 mandamentos a gente tem o quê? Nós podemos fazer várias divisões, mas os 10 mandamentos, partindo de qualquer uma delas, ele vai colocar o homem na sua relação com Deus e na sua relação com o próximo. Então eu tenho que seguir, que causar o bem, que ser livre e manter essa relação com Deus e com o próximo também. Então, na medida que eu cumpro aquilo que Deus propôs, eu estou liberando o próximo também para que seja livre, né? Eu estou liberando também. Então, eu não me aprisiono mais a outros deuses, a outros cultos, a outras exigências, como havia na época do povo de Israel. E também não leso, não atrapalho e não faço com que o meu próximo volte a uma situação de escravidão. Porque o Deus de Israel já libertou da escravidão. E o meu ato de matar, de roubar, de dar um falso testemunho, pode levar o meu próximo a uma situação de escravidão. Sim, claro. De escravidão. Então, seguir os mandamentos, ele me beneficia, na relação ali com o povo, beneficia aquele que segue o mandamento e beneficia o próximo. E a minha relação com Deus me beneficia na relação com Deus e me beneficia na relação com o próximo e dá liberdade para o próximo. E fazendo um adendo ao que você disse e ao que o Rodrigo disse, eu acho que cabe também aquela observação de que, como disse Santo Agostinho, eu vi a pera, eu queria a pera, eu tinha a pera em casa, mas eu queria aquela pera, a pera que estava proibida para mim. Então, aquela pessoa que está em casa e que sente isso, o que ela tem que pedir para Deus? A graça. E eu me lembro de uma passagem de Paulo, você pode ler depois na sua casa, está na carta aos Romanos, onde Paulo fala assim, ele usa uma linguagem muito pesada. Eu vou citar de acordo com a tradução João Ferreira de Almeida, que eu estou mais acostumado. Mas você pode procurar na Bíblia da Ave Maria, na Bíblia de Jerusalém, qualquer outra Bíblia católica aí, na carta aos Romanos, capítulo 7. Paulo fala o seguinte, desgraçado, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu desejo, eu não pratico. E o mal que eu não quero, este eu pratico. Mas graças a Deus, que por Cristo me liberta do velho homem. Isso é interessante. Paulo ali está usando, Cícero fazia menção de uma lei romana chamada corpus mortuorum, que era quando a pessoa, às vezes, era condenada a carregar o cadáver de alguém que ele assassinou nas costas, para poder mostrar que ele era um assassino mesmo. Então imagina você andando com um cadáver nas costas, em putrefação. Paulo se sentia assim. Então, meu amigo, você que está em casa, aprenda uma coisa. Não adianta a promessa de passagem de ano, esse ano eu vou ser melhor, esse ano eu vou a todas as missas, ou quem for adventista eu vou a todos os cultos, ou quem for de outro... Esse ano eu vou ser... As suas promessas por si só não valem nada. Você só vai conseguir através da palavra mágica que eles falaram aqui, mágica apenas no sentido metafórico, a graça de Deus. Agora, cuidado com uma coisa. Tem um teólogo evangélico chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele morreu no campo de concentração nazista, ele era luterano.
Ele morreu porque não aceitou ceder a Hitler. E ele, na cadeia, lá no campo de concentração, ele escreveu um livro chamado O Discipulado. E ele fala muito sobre a graça. E Dietrich Bonhoeffer fala uma frase que eu quero deixar para você em casa. Ele escreveu o seguinte: cuidado com o mito da graça barata. A graça de Deus é de graça, mas não é barata. O que isso quer dizer? Jesus morreu em seu lugar. E os 10 mandamentos não são o meio nem a causa da sua salvação, mas são o resultado dela. Você não vai cumprir a lei para ser salvo, mas você vai cumprir a lei porque você foi salvo. Você não vai cumprir a lei para ser liberto. Você vai cumprir a lei porque você foi liberto. A graça te capacita. Os mandamentos são, o cumprimento deles são uma consequência da salvação. E se me permite uma ilustração, eu diria que os 10 mandamentos são como um espelho. Vou contar um segredinho aqui dos bastidores. Todo mundo aqui estava se olhando no espelho antes de vir para a televisão, não é isso? Eu olhei se estava tudo bem, eu cheguei um pouquinho atrasado, fui lá, pintei cabelo. O espelho, quando você está com uma mancha, não é isso, Fabiano? Está lá uma mancha, qualquer coisa, maquiou, não ficou bem a maquiagem. O que o espelho faz? O espelho mostra que você está suja. Mas, Carlos, o espelho pode limpar você? Qual é o papel do espelho? Mostrar. O que limpa é a água. Os 10 mandamentos são como um espelho. Eles mostram o seu pecado. Eles mostram que você não vale nada. Mas eles não podem salvar você. Aí quem pode? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E falando nessa linha da graça, né, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é muito interessante ver a relação do próprio Jesus Cristo com os mandamentos. Porque ele conhece, ele cita os mandamentos, né, e ele mostra que ele conhece os mandamentos. E mais, ele diz, não basta seguir, né, quando ele é questionado sobre o adultério, né, pecado, cometer adultério. E Jesus diz, é mais do que cometer o adultério. Se você pensar, você já está cometendo pecado. Então Jesus já dá uma nova significação humana para esse mandamento. Liga no íntimo da vida. E no coração também. No coração. Ele liga no íntimo, né? Que Jesus, que vem revelar o próprio Deus, que deu os mandamentos, Jesus vem explicar ainda mais. Quer dizer, Deus inscreveu os mandamentos na pedra, mas não foram bem compreendidos pelos homens, a ponto de continuarem cometendo os erros. Então Deus decide, se revela no próprio Jesus Cristo e reexplica, né? Dá um novo significado. É muito mais do que cometer o adultério. Né? Se você pensar, você já está em pecado. E Jesus cita a passagem do jovem rico, quando vai questionar Jesus. Jesus diz, então segue os mandamentos. Então, para mostrar que para o próprio Jesus Cristo, os mandamentos são importantes para aquele povo, para aquela comunidade, seguir os mandamentos. E é o próprio Jesus, a graça de Deus, que dá esse novo significado. É muito mais do que palavras, né? Vai naquela linha do que você estava dizendo. Não basta eu olhar no espelho e ver que está sujo, eu vou ter que limpar. Eu preciso da minha atitude. Não basta reconhecer que eu tenho pecados, eu tenho que mudar. E é isso que Jesus diz, está no profundo do coração. Não adianta ler simplesmente na Bíblia, no Catecismo da Igreja Católica, quais são os 10 mandamentos, saber de cor, salteado, se eu não ligar com a minha vida e não tiver uma transformação humana. Exatamente. De atitude, de mentalidade, que demonstre realmente que eu vivo aquilo que Deus ensina. E quando você citou o jovem rico, é interessante que ele pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, que está nos mandamentos. Aí falou, isso. Então vai e faz. Isso eu já cumpro desde a minha juventude, mas não estava em paz. Sim. Então, mesmo que eu queira cumprir os 10 mandamentos, mas se não for por uma relação com Deus, eu estarei cumprindo. Mas por formalismo, por legalismo. E esse não é o princípio. Então nós temos 2 extremos que têm que ser evitados. Um extremo é cumprir a lei de Deus apenas por legalismo, querendo alguma coisa. Deus vai me dar a graça porque eu cumpri. Obrigação, né? Até antigamente o pessoal falava assim, eu tive a graça porque eu fiz isso. Não é, esquece isso, viu? Que eu estou falando a pura doutrina adventista e católica. A graça não vai ser obtida por alguma coisa que você faz, vai ser obtida por alguma coisa que foi feita. O Cordeiro morreu na cruz do Calvário por nós. Que é a própria graça de Deus. Que é a própria graça de Deus encarnada. E o outro extremo que devemos evitar é achar agora que transgredindo os mandamentos, eu resolvo a coisa. Diz que uma vez um hindu estava reverenciando as águas do rio Ganges. Um amigo europeu falou com ele, essas águas estão contaminadas, e mostrou para ele algumas gotas da água do rio Ganges, completamente contaminadas sob a luz do microscópio. Desgostoso com a realidade, o hindu tomou um martelo, quebrou o microscópio e continuou mergulhando.
Então também não é simplesmente ignorar, fingir que os mandamentos não existem, que vai resolver o problema. Não é isso? Eu acho que isso aí demonstra um novo nascimento, né? Para nós cristãos, no caso. Não adianta nada você se dizer nascido novamente se você continua com o mesmo problema de antes. É isso? Então, os mandamentos é exatamente isso. Você está cumprindo os mandamentos por sua liberdade. Você é livre para cumprir e você é livre também para descumprir. Só que a partir do momento que você livremente descumpre, você não é um novo homem. Pelo contrário, você continua sendo o homem antigo, né? Carregado de pecado. Bem, amigos, a conversa está ótima, né? O assunto é muito pertinente, mas chegamos ao final do nosso segundo bloco. Vamos para o intervalo, mas eu quero dizer uma coisa para você que está em casa. Você deve estar se perguntando, o que esses mandamentos tão antigos de um povo de Israel tem a ver comigo? Tem a ver com a nossa história moderna de hoje? Tem alguma relação? Não estou no deserto, não estou no Sinai, como que eu posso usá-lo na minha vida? Ou não tem nada a ver comigo? E você também deve estar curioso para saber o que um pastor adventista está fazendo aqui, discutindo, debatendo as ideias sobre esses mandamentos. Mas fique aí, fique ligado que assim que voltar para o terceiro bloco, ele vai responder essa pergunta para vocês. Nosso programa, o que eu sei sobre a Bíblia. E, como terminamos o segundo bloco, ficou aquela dúvida. Será que os 10 mandamentos ainda valem para nós que vivemos em pleno século XXI? Fabiana, o que é que você acha? Então, agora eu quero falar diretamente com quem está em casa, né? Porque os dias de hoje estão do outro lado da nossa câmara. O que a minha vida hoje tem a ver com a vida daquele povo? Não estou no deserto, não estou no Sinai, não sou aquele povo de Israel. E por que eu tenho que seguir ou tenho que observar os 10 mandamentos? Nós temos uma vida hoje e nós precisamos analisar a nossa vida. Qual é o nosso deserto? Qual é o nosso Sinai? Basta aí para nós a pergunta, eu vivo com dignidade? Eu tenho a felicidade plena, absoluta? Buscando as respostas, nós vamos nos confrontar com situações que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje uma realidade bem sincretista, onde as diversas pessoas vivem sobre diversas religiões. Não vejo muita diferença com a cultura do povo de Israel, que vivia na adoração a um Deus único em meio a uma cultura rodeada por deuses. Hoje nós também na nossa cultura temos diversos deuses que são apresentados a nós. Basta pararmos um pouquinho e refletirmos. Quais são os deuses que permeiam a nossa cultura de hoje? A qual deuses nós servimos? E o que esses deuses causam em nós? A verdade, o verdadeiro sentimento, a verdadeira plenitude de felicidade, de dignidade, nós encontramos somente na pessoa de Jesus Cristo. É essa a proposta que os 10 mandamentos trazem na perspectiva do povo de Israel, realizado na plenitude de Jesus Cristo. Então, para nós que vivemos hoje o cristianismo, que somos seguidores de Jesus Cristo, que queremos colocar em prática os seus mandamentos, nós precisamos viver, sim, os mandamentos, porque eles foram reconfigurados por Jesus Cristo numa perspectiva da nossa vida. Então, hoje, o nosso Sinai é a nossa vida, a vida que nós temos hoje. E por isso nós precisamos colocar em prática os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos de Jesus, que ele resume no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazendo assim, então, uma síntese dos 10 mandamentos, como eu falei no bloco anterior. Os 10 mandamentos nos colocam em relação com Deus e na relação com o próximo. E Jesus resume os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, ele não abole os outros mandamentos, mas ele faz uma síntese dos mandamentos, colocando ali o que é necessário para cada ser humano encontrar vida e vida plena. Para que cada ser humano não seja escravizado por esta sociedade que nós vivemos hoje. Não é, Rodrigo? Exatamente. Aliás, o próprio Jesus falou, confirmando o que está dizendo, Mateus 5,17, eu não vim revogar a lei e os profetas, eu vim para cumprir, porque em verdade vos digo, ainda que passe o céu e a terra, nem o i, nem o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E existe na tradição judaica um desafio que era feito aos rabinos de resumir a lei e os profetas rapidamente. A pessoa chegava para o líder e falava assim, Shammai e Hillel tiveram esse desafio. Mestre, enquanto eu fico aqui na posição incômoda do 4, resuma-me ali os profetas. E os rabinos respondiam, isto é impossível.
um jovem doutor da lei também chegou para Jesus e falou: qual é o maior dos mandamentos? E como a Fabiana falou, ele falou: se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você olhar bem os 10 mandamentos, são 2 tábuas. A divisão entre as tábuas varia um pouquinho, como o Carlos já acenou. Nós não vamos ter tempo, infelizmente, de entrar nessa divisão. Mas se você olhar os primeiros mandamentos, eles se referem justamente ao amor do homem para com Deus. Todos eles. E os mandamentos seguintes, do homem para com o seu semelhante. E a palavra que resume até o que você estava falando no bloco anterior é a palavra amor. Os 10 mandamentos são uma relação de amor. Aliás, o amor que nos une como irmãos. Que, aliás, vocês fizeram a pergunta, o que um pastor adventista estaria fazendo aqui? Não é isso? Para responder isso, até é interessante que o Carlos tinha um slide que não vai dar tempo de apresentar por causa do horário aqui do programa, mas talvez você podia falar rapidamente com o pessoal em casa. Parece que há 2 versões dos 10 mandamentos, né? Existe uma versão que está no Êxodo, e também repetida no Deuteronômio, e existe uma versão do catecismo, que se você for olhar em casa, você comparar os 10 mandamentos como estão na Bíblia, são diferentes do que estão no catecismo, são 2 redações ligeiramente diferentes. Carlos, podia falar um pouquinho sobre essas divisões? Sim, existem de fato na Bíblia 2 versões dos 10 mandamentos. E essas 2 versões, elas não são exatamente iguais, né? A versão que consta lá em Êxodo e a versão que consta em Deuteronômio. Existem algumas diferençazinhas com relação a alguns detalhes. Já o catecismo da Igreja Católica, ela contém também os 10 mandamentos dentro da divisão que é utilizada por Santo Agostinho desde o século IV. E essa divisão é uma divisão extremamente prática, que é para facilitar principalmente a memorização de cada um dos mandamentos. Mas o que eu gostaria também de saber, acharia interessante a gente tratar aqui, seria assim: nós estamos aqui, né, no caso, somos todos cristãos, né, católicos, né, evangélicos, mas tem vários telespectadores que não são cristãos, né, não são judeus também, então em tese nem conhece os 10 mandamentos, que é o nosso tema, e é ateu, é agnóstico ou segue uma outra religião. Será que eles estariam também obrigados a seguir os 10 mandamentos ou a conhecer os 10 mandamentos? Haveria alguma vantagem prática para eles ou seria apenas facultativo? Então, eu tiraria um pouco essa questão da obrigação. Né? Todos os que não são cristãos, judeus, são obrigados, porque os mandamentos não implicam numa obrigação, né? Eles vêm para libertar, liberdade. A liberdade tira o quesito obrigação, mas é uma disposição gratuita de cada pessoa de seguir os mandamentos, visto que antecipadamente já se tem uma relação com Deus e uma aliança com Deus. Agora, eu acredito que os mandamentos, eles estejam inscritos na natureza humana já. Porque como um de vocês já comentou no início do programa, acho que foi o Carlos, as pessoas já sabem que não deve matar, que não deve roubar, que não deve levantar falso testemunho. O que fica mais aí numa tensão é a questão do culto a Deus, do reconhecimento de Deus, do Deus de Jesus Cristo hoje como Deus único. Isso aí eu acho que fica uma questão. Mas aí a gente tem a gente vai ter aí a Constituição Dogmática Lumen Gentium, que vai vir dizer a posição daqueles que não são cristãos diante do mundo, como que Deus e a igreja se relaciona com essas pessoas, e a gente vê que a semente, né, de Jesus Cristo está no coração de cada um. Então eu acredito que todos nós somos chamados a viver o mandamento, uma vez que nós vivemos nesse mundo, que nós vivemos em sociedade com o próximo, independente de Deus. E aí a nossa crença, né, nós cristãos, os judeus que acreditam no Deus único de Israel, vão aprofundar ainda mais esses mandamentos na própria vida. Mas eu acredito que eles colaboram sim com a sociedade. Viver os mandamentos vai além de uma questão religiosa e colabora com a sociedade, com a relação entre o ser humano. E o próprio apóstolo Paulo também falou que aqueles que não conheceram a lei, se fizeram lei para si mesmos, que o que de Deus se pode conhecer foi lhes mostrado através da natureza. Sim. E até o Carlos colocou a questão da validade disso para hoje. Eu fico pensando, a gente não precisa ficar tão preso em alguns detalhes da letra, a gente pode adaptar aquilo à nossa realidade. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe. E se você for, por exemplo, órfão?
Você então está dispensado desse mandamento? Tem alguém na sua vida que ocupa o papel de pai e mãe. E nesse mandamento, o Novo Testamento amplia. Pais também não provoquem os vossos filhos a ira. Pais também tornem-se honráveis. Não matarás. Eu estou tranquilo, nunca tirei a vida de ninguém, mas às vezes você pode matar com as palavras. Quando fala sobre a idolatria, nós nunca nos tornamos moralmente melhores que os deuses que nós adoramos. E a idolatria no Antigo Testamento poderia ser o Baal, poderia ser um deus aquele. A idolatria hoje pode ser um jogador de futebol. Vocês já notaram que algumas canções de amor parecem salmos bíblicos, só que trocando Deus por uma figura humana? Sim. Sem você eu morro, você é meu tudo. Aquilo não é um ser humano, é Deus. Por isso que muitos casamentos hoje não dão certo, por isso que muitas relações não vão para frente, e as pessoas não se casam mais com um ser humano, eles se casam com um Deus, um ídolo. E falando em música, Rodrigo, muitas músicas hoje cantam até a própria idolatria ao dinheiro, ao poder, né, que é a moda agora aí da juventude, esses funks da ostentação, né, que demonstram claramente quem é o Deus de hoje, o poder, né, o dinheiro que é dado pelo poder. O culto da prosperidade. Sim. É verdade, no passado, e isso é uma coisa que eu falo com propriedade por ser evangélico, na época de Billy Graham, dos grandes pregadores, você era chamado às igrejas, venha a Jesus, você que é pecador, e aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Hoje o apelo de muitos é, venha a Jesus, você que está com problema na empresa, você que está com um problema, vem aqui, nós vamos... Respeito todos os credos, tanto é que eu estou numa religião que não é a minha, mas eu posso discordar de algumas coisas. E por falar em religião que não é a sua, você vai esclarecer aqui para o nosso público, né? Eu já sei, a gente conversou um pouquinho e acho muito louvável e me sinto muito feliz de conseguirmos estar aqui unidos hoje, mas eu acho que o nosso público deve estar pensando o que faz um pastor adventista dialogando com uma teóloga da PUC de São Paulo, com um católico, cientista, né? Cientista, advogado, e conversando tão bem, tranquilamente, sem confronto. Eu acho que você podia responder para nós. E se eu quisesse fazer um suspense? Já pensou? Se você que tem em casa, olha, não vamos responder no próximo programa. Quem sabe? Será que Judas trairá Jesus Cristo? Não perca a continuação. Primeira coisa, eu quero dizer a você que eu estou muito feliz de coisas que aconteceram nos bastidores que você não sabe. Por exemplo, eu atrasei por questões pessoais 1h40 para chegar aqui, os dois com muita boa vontade me atendendo. O Lauro aqui da TV Aparecida, a Nazaré, o Flávio, são muitas pessoas que nos trataram bem. O Felipe também, que é o nosso diretor de produção aqui, inclusive ele que fala do ponto aqui, viu? A voz da consciência aqui. Eu quero agradecer o carinho de todas as pessoas. Eu não falei no início da minha biografia, eu também tenho um doutorado em teologia e outro doutorado em arqueologia clássica. E sou professor do Centro Universitário Adventista de São Paulo, professor de Novo Testamento e Arqueologia na Faculdade Adventista de Teologia, mas eu tenho muita formação dentro da Igreja Católica. E por que eu estou aqui? Santo Agostinho, que eu tenho uma predileção tremenda pela teologia dele, vocês já perceberam isso, no instante que eu cito Santo Agostinho aqui, embora eu seja biblista e não teólogo dogmático. Santo Agostinho dizia, no essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Mas em tudo, caridade. Caridade. Realmente eu não sou católico. E por não ser católico, tem muitas coisas que eu discordo do Carlos e da Fabiana. Até eles, como católicos, devem ter coisas que eles discordam. Mas no amor, dá para nós aprendermos. E quem sabe essa é a lição que o programa que eu sei sobre a Bíblia gostaria de deixar para você hoje. Que na diversidade dá para ter harmonia e respeito. Então você aí que é católico, deixe-me dizer você, acima de tudo, eu sou um filho de Deus, você é um filho de Deus. Leia a Bíblia. E o meu desejo é que os mandamentos de Deus sejam mais do que apenas uma placa fria, sejam o resultado da sua relação com Ele. Então, leia o que está na Bíblia, leia o que está no Catecismo, tome a sua decisão e, acima de tudo, ao guardar os 10 mandamentos da lei de Deus, quando os seus vizinhos se aproximarem, eles possam perceber que ali você realmente é um representante do céu. Que o mal não tem argumento contra esse mundo, porque Deus ainda tem os seus filhos aqui, mostrando pela fidelidade à lei de Deus, que o povo dele ainda existe e que o mundo ainda tem salvação. Que lindo, né, gente? Quero agradecer a TV Aparecida pelo convite, por esse programa maravilhoso, essa oportunidade de dialogar com a diversidade, vamos dizer assim, através daquele ponto que nos une, Jesus Cristo, o amor a Deus. E eu quero agradecer também ao Carlos pelo conhecimento, te conheci hoje, a gente pôde conversar um pouco antes do programa, foi muito legal, muito interessante, e eu quero poder participar novamente desse programa tão maravilhoso, levar o conhecimento ao povo de Deus que tem sede,
né, que tem sede de alma, sede na alma, sede da palavra de Deus, que eu possa estar aqui em outros momentos, no programa O Que Eu Sei Sobre a Bíblia, contribuindo com vocês. Pois é, e chegamos ao final do programa. Eu gostaria de agradecer a Fabiana, prazer em conhecê-la, né, ao Rodrigo, também muito prazer em conhecê-lo. Fico muito feliz por ter sido lembrado pela TV Aparecida. Agradeço muito a todos os técnicos que estão aqui presentes, né? E espero que você, telespectador, tenha gostado bastante desse programa, O Que Eu Sei Sobre a Bíblia, e espero que você venha outras vezes conhecer este projeto que tende a trazer um maior conhecimento para você com tudo aquilo que ocorreu e consta na Bíblia. Tá? Um forte abraço para todos, né? E até a próxima.